só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Isso irá curá-los e, por conseguinte, curará a ti. Tudo que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Tudo que é usado de outro modo o é. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como um estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida, sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. E quem é esse professor? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então a saúde, ela vem do Espírito Santo. E só pode vir de lá, porque a vida é saudável, é saúde. Então, se nós usarmos o corpo fora da função do corpo, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, estamos ouvindo a voz do ego. Isso é a doença. A saúde, ela vem do único professor, quando a gente ouve a voz do único professor que pode ensinar sobre a vida, porque ele conhece o que é a vida. O ego não conhece, o ego conhece a doença. E quando a pessoa está doente, vocês podem fazer uma pesquisa por vocês mesmos. Pega uma pessoa que está com dor lá doente, pergunta: e aí, como é que vai a vida? Eu já sei qual é a resposta. Isso não é vida. Não é mesmo. E não é mesmo. Isso não é vida. Porque a pessoa que está doente não está vivendo. Quem vive é quem está na saúde, que pode realmente, que está vivendo, que está, a gente diz, em todos os níveis, usufruindo, aproveitando a vida, está com saúde, está... O que é saúde? A saúde é a saúde da mente, a saúde perfeita. Quando vem a doença, é porque a pessoa não está na saúde. Então, o único que pode indicar a saúde é o Espírito Santo, porque ele é o professor que entende da vida e sabe o que a vida é. Então a saúde pode vir dali. E ele vai dizer, provavelmente, seguindo a ideia da meditação da Quaresma, que o corpo é pó e vai voltar ao pó. Mas a mente não. A vida está na mente, não no corpo. Então, a cura sempre vai ser a mente. É ali que nós temos que fixar a cura. Curar a mente
para que ela possa ouvir de novo o professor que sabe o que é a vida e de onde a saúde vem. É porque o corpo vai espelhar, né? A gente olha na cara da pessoa e já vê, né? Como é que está a pessoa. Olha na cara da pessoa e diz, você está bem? A gente já sabe que não está. Né? Ouve a voz da pessoa, já dá para identificar, ela não está bem. Né? Então, porque isso reflete o que está acontecendo na mente da pessoa. O corpo acaba refletindo. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo a qual o corpo é o objeto adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Pede o Espírito Santo que te ensine a percepção certa do corpo. Então o corpo não é o objeto da cura, mas nós percebemos o corpo assim, como sendo o objeto da cura. Então a pessoa diz, ai, estou com dor aqui, ali, não sei o que, vamos curar o corpo. O corpo passa a ser o objeto da cura. Você vê, vai nos hospitais, as pessoas vão lá para curar o quê? O corpo. O que as pessoas iam curar no João de Abadiânia? O corpo. O que as pessoas querem curar quando vão lá onde tem santos milagrosos? O corpo. A gente vê, eu lembro de uma situação que a gente foi lá em Congonhas, em Minas, lá onde estão os profetas do Aleijadinho, lá tem a sala que chama dos esvotos. E lá então tem orelha que eles fazem de cera, de gesso, de algum material, tem pé, tem de tudo. Que as pessoas conseguiram a cura, então levaram lá para dizer que foram curados da orelha, do pé, de tudo que você possa imaginar. Né? Então, e recadinhos, e escritinhos, e todas as promessas são para a cura do corpo. Tá? Então, vocês vejam, vai nos terapeutas, né? De todas nos médicos, nos terapeutas, as pessoas querem curar o corpo. E tudo gira, o objeto é o corpo. Nunca é a mente. Dificilmente é a mente que as pessoas querem curar. É sempre o corpo. Então nós percebemos o corpo como objeto de cura. Então ele diz aqui, pede o Espírito Santo para que corrija a tua percepção, para que você tenha a percepção correta do objeto da cura. Que o objeto da cura não é o corpo. Então isso para os terapeutas, isso é de um aprendizado imenso. Por quê?
porque nós percebemos sempre o pedido de cura para o corpo. Dói aqui, dói ali, tem um desconforto ali, está desajeitado aqui, né? E aí que vem a ideia do terapeuta, que é o curador não curado. O curador não curado, ele tem a percepção errada. Ele quer curar o corpo. Porque ele não conhece a cura e não tem a percepção certa do corpo. Então ele não conseguiu entender aquilo que já se dizia lá, eu acho que foi o Sócrates que disse, não me lembro quem, se não for corrijo, mente sana, corpore sano. Que é a mente sã, corpo são. Ou um curso em milagres, que em algum ponto ali ele diz, o corpo não pode curar a mente, mas a mente sã pode sanar ou santificar o corpo. Então, a função correta do corpo, a percepção correta que temos que ter do corpo, é que o corpo, ele é um instrumento. E o instrumento não é o objeto da cura. Então, por exemplo, uma pessoa tem um táxi e o táxi é o instrumento de trabalho dele. Aí ele bateu o táxi. Aí vai lá, conserta o táxi. A semana que vem ele bateu o táxi. Ele vai lá, conserta o táxi. A outra semana ele bate de novo o táxi. Vai lá e conserta o táxi. A outra semana ele estraga o táxi. Vai lá, conserta o estrago. Tem alguma coisa errada com o táxi ou tem alguma coisa errada com quem dirige o táxi? Olha, tem que começar a olhar, cara, mas não é possível, toda semana tu bate, tem alguma coisa errada contigo. O que está acontecendo contigo? Então, o corpo, o táxi, a gente começa a perceber que o táxi não é o objeto da cura. Tem que curar é o motorista. É com ele que está acontecendo alguma coisa errada. Né? Então é o motorista que tem que ser consertado, corrigido, curado. Né? Porque senão o corpo vai estar sempre doente. A mesma coisa o corpo é para todos nós. É uma extensão da mente, se nós usarmos assim, e tem que cumprir a função do Espírito Santo. Estender o Espírito Santo, estender a cura. E a cura só pode vir de quem conhece a sanidade. Que sanidade, saúde, santidade, estar são, é tudo a mesma coisa, estar saudável. Saudações. Então, saudações, ou saudações, é uma saudação muito interessante quando você põe no final da mensagem saudações, que quer dizer que saúda os sãos, ou se lembra que a saúde está nos sãos, ou nos santos. Então, isso é uma ideia de que a saúde só vem dos sãos, ou só vem dos santos, e santo é o Espírito Santo. Por isso que as pessoas vão pedir saúde para os santos. O que eles invertem é que eles pedem a saúde do corpo, como se o corpo fosse objeto da cura. E é a mente. Por quê? Porque nós fixamos que nós somos um corpo e que o corpo deve ser curado, mas não somos um corpo. Nós somos a mente que tem um corpo, assim como eu diria, eu sou um motorista que tem um táxi, e o táxi é um instrumento para mim. Então o motorista do táxi que usa adequadamente o instrumento, cuida bem
do táxi, para que o táxi esteja limpinho, higienizado, perfeito, para cumprir a função. E o motorista, sabendo da função dele de transportar pessoas e sabendo da função do carro, como táxi, de transportar pessoas, ele tem que ser alegre, gentil, amável e seguir a orientação do passageiro. Ele tem que ir na direção que o passageiro indicar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Quem é que envia o motorista do táxi? O passageiro. Então, ele tem que ser útil, ele está sendo útil para o passageiro. E quem envia um motorista na direção que quer, não é o motorista que decide, é o passageiro. Aí chega no fim, dá tudo certo. Quando o motorista é rebelde, ele não quer cumprir a função. Então você diz para o motorista: olha, eu quero ir para Coqueiros, mas eu quero sair do centro da ilha aqui de Florianópolis, mas eu quero que você vá pela Ivo Silveira, pela Avenida Ivo Silveira. O motorista não vai, ele vai pela Via Expressa. Depois que ele entrou na Via Expressa, não há mais o que fazer, porque não tem como retornar. Aí ele te deixa no destino, como uma vez aconteceu comigo, e aí ele disse: mas eu tinha pedido a você para vir pela Ivo Silveira, não foi? Ele disse: foi, mas por aqui eu achei o caminho melhor. Ele disse: pois é uma pena, porque eu tinha que passar lá na Ivo Silveira para pegar um objeto no caminho. Ah, mas então eu volto lá. Eu digo: não, deixa. Depois eu pego outro táxi e vou lá buscar. Mas não agora. Por quê? Porque a pessoa quis decidir por ele mesmo. Ou então você pega um motorista de táxi que não está bem. Aí você vê, ele não está bem, ele não está feliz fazendo isso que está fazendo. Ele não está cumprindo a função dele. Então, quando a gente está fora da função, não pode estar feliz. E se não está feliz, está doente. Porque a cura é ser feliz. Então a função do corpo é para estender a alegria, felicidade, a paz. E isso é a cura. Não adianta curar o pé se eu continuo chato, infeliz, ranzinza. Não curou nada. Não curou a pessoa. Consertou o pé. Isso não é a cura. Isso é o remendo para o corpo, para o instrumento, não para quem utiliza o instrumento. Se você tem um agricultor que utiliza uma enxada e ele fica batendo a enxada nas pedras, todo dia tem que consertar a enxada, não é, vai dizer: olha, essa enxada tem problema, todo dia ela bate numa pedra. A enxada está com problema, todo dia bate numa pedra. Isso faz sentido? Não. Quem está com problema, quem utiliza a enxada. Então não é o corpo que está com problema. Quem está com problema é aquele que está utilizando o corpo de forma inadequada, que está utilizando de uma forma que não é a função do corpo. Aí vai dar problema. Então, por isso que quando a gente está desorientado, tem que pedir orientação daquele que pode orientar e é são. Por isso, uma orientação. Eu não quero uma orientação. E quem pode dar uma orientação é quem é são, ou Espírito São.
Mas como é que eu faço para me conectar, para ter uma inspiração? Olha, se você não está conseguindo, aí você pede ajuda para quem você acha que consegue essa conexão. Conectar-se com aquilo que é ação, porque é de lá que vem a orientação, que é para a correção da percepção, até ficar ação, e ir na certa direção. É isso. Você conhece aquela do Sócrates, que o Sócrates diz, eu sei que nada sei. Né? Então o Sócrates disse assim, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. E aí perguntaram para ele, como é que tu sabe? A minha mulher me disse. E aí a sábia? Sábia mulher, disse para ele que não sabia nada. E essa é a única coisa que tu sabe. A única coisa que eu sei é que eu nada sei. É isso mesmo. A cura é ser feliz. Tá? Então é isso que as terapias têm que proporcionar para a pessoa. Porque é assim, você pode ter uma dor de estômago incurável. Tá? Mas você pode ser feliz mesmo assim. Tá? Mas eu não consigo ser feliz. Isso eu posso dar um jeito. Na dor de estômago eu não sei. Isso aí, se você estiver feliz, talvez a dor de estômago vá embora. Né? Mas eu não sei se vai. Porque eu não sei a causa. Às vezes pode ser um sapo que você engoliu e ele está lá, incomodando lá, porque o sapo é indigesto, é indigerível. O estômago não consegue digerir sapo. Ele só consegue digerir alimentos. E o sapo é aquela coisa que não é física. Né? Quando a gente engole um sapo, que a gente diz, né? Isso não é físico. Então, isso o estômago não sabe digerir. E como o estômago não sabe digerir, ele fica lá, incomodando. Então, às vezes pode ser um sapo que engoliu, mas se a pessoa volta a se curar e a ser feliz, aí o sapo vai embora, ele se esvai. Mas a cura é ser feliz. Isso é a cura. E isso a gente consegue passar para as pessoas. Porque a pessoa que começa a se tratar e se trabalhar com um curador que conhece isso, que sabe que a cura é ser feliz, independente se tem perna, se não tem perna, se dói a orelha, se não dói a orelha, a cura é ser feliz. Então a pessoa vai estender isso para a pessoa que vem lá reclamar da dor na orelha. Porque eu sei que a cura é ser feliz independente de ter orelha ou não ter orelha. E tinha um rapaz que num acidente lá perdeu as 2 orelhas. E ele era um empresário. Mas ele não se sentia bem quando ele lembrava que não tinha orelha. Então as pessoas tinham que olhar para ele e se alguém percebesse alguma coisa, ele ficava muito irritado. Ele não gostava. Aí ele estava contratando um gerente para a empresa dele, e aí achou lá, olhou o currículo de uma pessoa e era assim, a pessoa era muito bom. Era a pessoa certa para o cara. Aí fez a entrevista, o cara era bom mesmo. Aí disse, uma última perguntinha. Você notou alguma coisa em mim? Aí o cara olhou para ele, eu notei que o senhor não tem as orelhas. Ah, tá bom. Dispensou o cara. O cara que fica olhando, dizendo que eu não tenho orelha, eu não quero que trabalhe comigo. Aí chamou o segundo candidato mais cotado, mesma coisa. Era bom também e fez a entrevista e por fim, bom, esse vai servir. O outro era melhor, mas também é bom, esse vai servir. E a última pergunta, você notou alguma coisa em mim? Eu notei que o senhor não tem as orelhas.
Ah, é verdade. E dispensou o candidato. Aí veio um outro, que não era tão bom, mas podia servir também. Aí no final da entrevista, ele disse, bom, eu acho que vou contratar esse e tal. E uma última perguntinha, você notou alguma coisa em mim? Aí ele disse, eu notei que o senhor usa lente de contato. Mas é o cara certo. Porque como que a pessoa vai notar que eu uso lente de contato? E ele, além de não notar que eu não tenho orelha, ele pensou assim, né? Ele é muito apurado. Ele notou que eu uso lente de contato. Isso é muito difícil alguém perceber. E como é que você notou que eu uso lente de contato? É porque o senhor não tem orelha, como é que vai usar óculos? Vai pendurar o óculos onde? Então você veja, essa pessoa não tinha orelhas. Ele tinha que ser curado disso. Porque ele era muito infeliz porque não tinha orelha. Tanto que ele não admitia que alguém notasse isso. Porque ele lembrava disso, que ele não tinha orelha, e ele achava isso muito desagradável. Então, se ele curasse isso, ele podia ser feliz. É o típico caso da pessoa que não é feliz porque não tem orelha, né? Então, isso não é a cura. Mas o curador curado, ele conhece que a cura é na mente e que o corpo não é o objeto da cura. Então ele quando vai estender para a pessoa isso que ele já sabe, que a cura é ser feliz. E nós só podemos dar para outra pessoa aquilo que nós já temos. Por isso que nós temos tantos curadores não curados que não curam nada. Porque eles não aprenderam o que é a cura. E se a cura é ser feliz, e é isso que você está estendendo para outra pessoa, você denota que está ouvindo a voz do único professor que conhece e sabe o que é a vida. E a vida é ser feliz. Isso é viver intensamente. É quando a gente está feliz. Aí nesse momento a gente está vivendo intensamente. Os outros, que a gente está preocupado, está chateado, está isso, está aquilo. Isso não é vida. Mas não é em lugar nenhum. Então, a cura só pode vir do professor que conhece a santidade e a vida é santa e ele conhece o que é a vida e nós sabemos o que não é. Então é lá que a gente tem que buscar. Por isso que as pessoas vão pedir coisa para os santos, pedir a cura para os santos. Mas o que a gente tem que pedir para o santo não é a cura do corpo, é a cura da mente. Então, quando as pessoas fazem pedidos, é para esse nível que tem que pedir. Mas quando a pessoa não faz para a cura do próprio corpo, ele pede para resolver problemas. Para ele conseguir comprar uma geladeira nova, para conseguir comprar o carro que queria, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Então, outra vez, o físico, que torna isso o objeto da cura. E isso não é a cura. Isso não adianta. Isso não é a felicidade, e nós sabemos, né? Tem o ditado lá que dinheiro falso não traz felicidade, não é assim? E é verdade, não é? Dinheiro falso não traz felicidade. Nem o que não é falso traz. O que é falso mesmo não pode trazer felicidade, só pode trazer incômodo.
Agora você vai lá no banco, eles passam o dinheiro na maquininha lá para detectar se é falso ou se não. Né? E se é falso, eles aprendem a nota lá, acham que perdeu o dinheiro e tem que acreditar. Perde a pessoa para ver de onde vem, né? É? Qual é a quadrilha que tu é? Eu sei lá, me deram esse dinheiro, como é que eu vou saber? Né? E aí tem gente que se abusa, né? Tima os outros ainda. Realmente, o livro, ele trabalha, acho que nessa parte específica, assim, fica bem claro que todo trabalho é na mente, né? Que a cura é da mente, porque porque não necessariamente a cura da mente vai trazer uma cura para o corpo, ou seja, elas estão bem dissociadas. O corpo, a gente mudando a percepção, não quer dizer que o corpo, porque a gente geralmente atrela isso, eu vou ter uma mente sã, porque por causa da frase, corpo sã, mente sã, corpo sã. Mas não necessariamente o corpo vai ser são com a mente sã. A gente não tem que se preocupar muito com o corpo, porque o corpo vai retornar ao pó e naturalmente ele vai deteriorar, né? Porque a gente não é, o corpo não é eterno. E, então é uma mudança muito grande mesmo da percepção que a gente tem do corpo, porque a gente vai enxergar ele como instrumento mesmo, porque ele já está perdido. Já está. Só que é difícil, né, pensar, não, ele já está perdido, né? E então aqui ele deixa cada vez mais clara essa distinção entre a cura, que é da mente, e não do corpo. O corpo pode coincidir que uma cura da mente vá repercutir no corpo, mas não necessariamente, porque ele é finito, né? É, perfeito. Eu tive um sonho que eu fui convidado a participar de uma palestra do Papa João Paulo, aquele que foi considerado santo. E aí eu fui. E no final da palestra, ele me convidou para caminhar com ele. E disse, venha caminhar comigo. E aí eu aceitei e fui caminhando com ele. E eu estava caminhando ao lado dele, e o corpo dele foi se desfazendo. Foi assim, foi perdendo a forma, como se estivesse derretendo. Então ele foi derretendo, deformando, tipo um sorvete, assim, quando derrete, foi. E nós continuávamos conversando. E até que, enfim, ele não tinha mais corpo. Mas ele tinha um som, mesmo não tendo corpo, eu conseguia saber que ele estava sorrindo. E eu acho que foi depois da quarta-feira de cinzas, quando a gente fez aquele curso que falamos da quaresma, que o corpo retorna ao pó, né? E aí realmente eu lembrei daquela situação lá que os indianos, eles cremam o corpo até virar cinza, depois jogam no rio Ganges. E tudo para a pessoa saber que o corpo não é nada, que o corpo realmente terminou, para a pessoa se desprender totalmente do corpo e da imagem física que refletia o corpo da pessoa. E nesse caminhar, quando já restava somente o sorriso, eu pensei assim, eu acho que ele foi para o céu, e se desprendeu totalmente do corpo, da imagem física, da imagem do corpo. Compreendi dessa maneira. Então, realmente,
Eu acho que a gente guarda uma imagem física do corpo e mesmo quando o corpo não está mais, a gente ainda conserva na mente aquela imagem. Porque a gente quer ter uma referência física de tudo. Então, enquanto houver uma referência física do corpo, mesmo que seja uma imagem que está na memória, a gente ainda está acreditando que o corpo tem valor. E o que o corpo tem é utilidade como instrumento de aprendizado, e o que nós devemos aprender é utilizar o corpo para a função que lhe foi destinada. Então, o Espírito Santo destina uma função para a mente e a mente estende a função para o corpo. E a função é ensinar e aprender, porque a ensinar e aprender é a mesma coisa, a estender a alegria, a paz, a felicidade e a santidade. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam como não são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade. Ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. E só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois, a tua pequena parte e permite que o todo seja teu. Da cura. A percepção errada é a insanidade. Então, assim, o que é a percepção errada? É o desejo de que as coisas sejam como não são. Então, o meu cabelo é preto e eu queria ter cabelo loiro. É um pequeno exemplo de como a gente quer que as coisas sejam como elas não são. Então, se eu pintar o cabelo, eu vou ser feliz. Esse é o erro da percepção. E isso vai em todos os níveis. Então, tudo que você quiser que seja diferente do que é a percepção errada. Começa pela percepção do nosso próprio corpo. Eu queria ser alto, mas sou baixinho. Eu queria ser magro, mas sou mais gordinho. Eu queria ser gordo, mas sou magrinho. Eu queria ter um nariz assim, mas meu nariz é diferente. Vai tudo pelo físico. Eu queria ter uma bicicleta, mas não tenho. Eu queria ter um carro daquele tipo, mas não tenho. Então todas as coisas eu queria que fossem do jeito que não são. Aí parece que o mundo está contra mim. Porque nada do que eu quero dá certo. Veja, isso é a percepção completamente errada. Porque não é nada que está contra mim. Eu é que estou contra as coisas tais como elas estão. Porque eu queria que elas fossem diferentes do que são. Está chovendo e eu queria sol. Tem sol e eu queria que ele não fosse tão quente. O céu está azul e eu queria que tivesse nuvens. Tem nuvens e eu queria ver o céu azul. Aí a gente começa a estender isso em todas as direções. E a gente vai nas instituições. A pessoa quer um emprego.
Aí ela consegue o emprego. Ela chega lá, ela quer que a instituição seja diferente do que é. Ah, isso aqui eu queria que ficasse daquele lado. Essa mesa eu queria mudar para cá. Tudo a gente quer diferente do que é. E aí a gente quer que as coisas sejam diferentes com relação às instituições religiosas também. Porque a instituição diz uma coisa, mas eu quero que seja diferente. E tudo isso é a nossa percepção errada, porque nós estamos percebendo de forma equivocada. Com o nosso corpo, a gente percebe o corpo e queria que o corpo fosse eterno. E aí a gente sofre porque o corpo não é. A mente que é eterna, não o corpo. Lembra que o corpo é pó e ao pó retornará. E isso é uma grande meditação. E não só o meu corpo, como todos os corpos animados e inanimados. Tudo vai retornar ao pó. É uma questão de quando. E não tenha dúvida que assim é. Por isto que a percepção errada, ela nos faz sofrer. Nesse sentido. Se nós percebermos as coisas corretamente, nós vamos parar de sofrer. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade, ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. E quais são as condições? A plena paz e felicidade completa, quando estiver em paz. Que é a percepção certa. É curar a percepção. Por isso. A realidade é o reino, né? São as coisas do reino, do eterno. Por isso que essa meditação da Quaresma é tão importante. Porque a gente começa a ter a percepção correta das coisas. Porque a nossa percepção ela vai virando de cabeça para baixo. Nós vamos começando a perceber tudo invertido, tudo de cabeça para baixo. E a nossa percepção, ela vai vendo as coisas do jeito que não são, começa a ver tudo ao contrário. Eu estava no segundo ou terceiro ano da escola, então eu devia ter 8 ou 9 anos, eu imagino. Eu estava no colégio de freiras. E tinha uma freira, que ela era muito brava, que dava aulas para a gente. E todo mundo, todas as crianças achavam ela assim, exigente, brava, séria. E ela dizia pra gente que a gente tinha que ser autêntico. Isso ela repetia muito. Vocês têm que aprender a serem autênticos. E ela repetia muito aquilo, mas a gente era muito, assim, a gente tinha uma contrariedade com ela, porque as outras professoras contratadas, ou as outras freirinhas que davam aula, eram mais simpáticas assim. E ela não demonstrava simpatia, ela demonstrava, ela era enérgica, queria as coisas certas, direitinhas, né? E, enfim, mas eu nunca esqueci isso, que a gente tem que ser autêntico. E como que é autenticidade? Autêntico é aquilo que não foi alterado. Isso é autêntico. E nisso está o valor.
né? Então, se você não alterou a tua função, você é autêntico. Não alterou a função, não alterou a percepção, você está vendo de forma autêntica, né? Então, aquilo que tem autenticidade, aquilo é verdadeiro, aquilo é real, aquilo confere com o que é real e verdadeiro, né? E eu levei muito tempo para entender isso. Aí uma vez eu acho que eu já tinha uns 10 anos depois, eu já estava com 18 anos, eu encontrei essa freira, que tinham duas freiras, estavam andando na rua, numa outra cidade, que ela já não estava mais naquela cidade e nem eu, e eu olhei aquelas duas freiras alegres, sorridentes, assim, vinham conversando, rindo, e eu olhei e reconheci aquela freira braba. E ela estava rindo, digo, é ela, né? E aí fui lá, olha irmã, a senhora não é irmã tal? Ela disse, sou, pois então, eu fui seu aluno naquela escola, assim, assim, assim. Ela não lembrou de mim. Ela disse, ai, que bom encontrar você e tudo e tal, né? Deu uma enrolada, disse, bom, então nós temos que ir, e foram, né? Mas eu achei tão interessante porque eu não conhecia ela a não ser nas aulas, porque ela não aparecia em outras ocasiões, né? Ela só aparecia para a gente para dar aula. E lá ela era muito séria, muito enérgica, e era muito competente também, né? Então, mas aquilo era um pouco, nem sei como dizer assim, a gente ficava meio com medo, porque isso parecia muito braba. E tive uma surpresa, assim, muito feliz quando vi que ela era uma pessoa alegre, feliz, contente também, né? E que continuava sendo freira, né? Então vocês vejam o que é a percepção errada. Eu percebi ela de forma equivocada. E ela dava o ensinamento correto. E ela era exigente. E a gente achava que ela era braba. Ela não era braba. Ela exigia que a gente aprendesse, que aquilo era importante para a gente aprender. Então ela não ficava lá fazendo brincadeirinha na aula. Ela ensinava e queria que a gente aprendesse. E de fato eu aprendi. Só que durante a aula eu não dava esse valor para ela. Eu só dei valor depois quando eu vi que os aprendizados que ela transmitia eram autênticos, né? Então, à medida que a gente vai indo para essa percepção errada, a gente vai perdendo a realidade. Quando que eu me dei conta que o que ela ensinava era a coisa certa? Quando eu fiz a minha pequena parte de corrigir a minha percepção. E assim, quando a gente corrige a nossa percepção, a realidade encontra a gente porque ela está lá. Nós é que saímos. E quando nós corrigimos a percepção, nós voltamos para ela. Assim. E aí nós começamos a compreender toda a realidade. Então, esse exemplo, ao qual devoto a minha gratidão a essa freira, que eu não lembro o nome dela no momento, né? Mas, enfim, pelo aprendizado que ela transmitiu, é porque eu só pude ter perceber que era real quando eu corrigi a minha percepção a respeito do aprendizado que ela transmitia e a respeito do que era a realidade. Se eu não tivesse feito a correção, eu continuava ainda com a percepção errada a respeito dela. Isso serve para tudo e qualquer coisa. Para tudo e qualquer coisa. Quando
quando a gente trabalha aqui, que a gente tem que perceber de forma certa, isso serve para uma pedra no caminho, para uma coisa que parece que pode nos atrapalhar. Tudo a gente tem que aprender a perceber de forma certa. Tudo a gente tem que aprender a perceber da forma correta. Quando a gente não está percebendo de forma correta, quem que pode nos ajudar? O Espírito Santo, porque é o único que vê tudo de cima. E porque ele vê tudo de cima, ele percebe a totalidade. E para nós voltarmos a ter essa compreensão, essa visão total da totalidade que envolve tudo, nós temos que fazer essa nossa pequena parte. E pronto, estamos de volta à totalidade. E a pequena parte é esse exercício de ir corrigindo a percepção. Então a gente tem que parar diante de cada coisa, de cada situação, e tentar ir além do que estamos percebendo, ou seja, transcender tudo, para perceber a mensagem do Espírito Santo. Porque isso é que corrige a nossa percepção. Enquanto a percepção é errada, a gente tem de tudo, né? Enquanto a percepção é errada, a gente tem de todas as coisas. E aí tem que começar a corrigir. Tu não tens que buscar a realidade. Ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. E só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois, a tua pequena parte e permite que o todo seja teu. Isso. Aceitando a tua pequena parte, tu permites que o todo seja teu. Você passa a ter a percepção certa e a visão da realidade. O que é real e o que não é. E estando nós outros aqui, nesse mundo físico, onde tudo é equivocado, ou percebemos tudo de forma equivocada, é difícil achar o caminho. É difícil. Por isso que precisamos de orientação. E a orientação, só quem pode dar é aquele que está ação para orientar. Porque só podemos dar aquilo que temos. E se nós não temos a sanidade, nós não podemos estender uma orientação. Então nós vamos orientar de forma equivocada a pessoa. E não vamos orientar para a cura, ou para a sanidade, que é estar são. Estar são é ser feliz. Isso é a cura. Nós já passamos aqui por uma parte do livro que diz assim: o milagre é o princípio, não, a expiação é o princípio. Corrigindo então, passamos por uma parte do livro onde está escrito: a expiação é o princípio, o milagre é o meio, o resultado é a cura. Então, a expiação é o princípio. Então, o princípio é por onde devemos começar. Então, o que é expiar? Expiar é corrigir a percepção a respeito de tudo. Isso é expiar. É desfazer a percepção equivocada. Corrigir a nossa percepção. Então, voltando
amável freirinha que foi minha professora na infância, espiar é corrigir a percepção. Como eu percebia ela, agora está corrigido. Então eu consegui compreender como ela era amorosa, quando ela exigia que aprendêssemos as lições. Então, espiar é corrigir a percepção. O milagre é o meio que nos é dado para corrigir a percepção. Por isso o milagre é o meio e está no meio entre a expiação e a cura. E a cura é o resultado. Então essa percepção está curada. E a lembrança que eu tenho dela é de percebê-la muito alegre, muito feliz, muito sorridente. E reflete para mim a perfeição. Então, isto é a cura da percepção. A expiação é a cura da percepção. Mas nós só conseguimos fazer isto se nós estivermos sob a orientação do Espírito Santo. Senão, não conseguimos. Nós vamos guardar na memória a mesma percepção equivocada de que ela era braba, de que ela era chata. E esse é um equívoco. Nesse parágrafo, eu percebi duas frases que lembram a nossa meditação. Né? A primeira delas é aquela ali, tu não tens que buscar a realidade. E eu lembrei da frase que eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, né? Uhum. E ela buscará a ti e te achará quando tiverem satisfeito as suas condições, e aí eu serei curado quando eu permitir que ele me ensine a curar, né? Eu acho que, não sei, você percebia essa semelhança. Fácil. Está curando a percepção. É isso aí. A integridade cura porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo e do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por meio do acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver, tornando sem efeito as faculdades da vista. Descanse em paz. É uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento, despertar, união. Os sonhos são ilusões de união, porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar os sonhos a favor do despertar, se tu lhe permitires. Descanse em paz é uma saudação, uma bênção para os vivos, não para os mortos. Isso é muito interessante. Nós usamos isso para os mortos, né? Para aqueles que a gente acredita que morreram e a gente descansa em paz. Um dia eu estava numa panificadora que tinha aqui perto, e uma moça que atendia no balcão estava conversando com o colega de trabalho dela e disse: meu Deus, como eu tenho trabalhado, acho que o dia que morrer finalmente eu vou descansar em paz. Então a gente associa o descanso e a paz com a morte. E o descanso e a paz só podem ser associados à vida e não à morte.
E isso é o equívoco de muitas pessoas, porque elas acham que precipitar a morte é alcançar a paz para a mente inquieta e o descanso. E isso não é nem a paz e nem o descanso. O descanso e a paz é uma característica dos vivos e não dos mortos. E nós associamos isso equivocadamente. Então, o acordar do sonho é o prolongamento do sonho. O despertar é que é para a vida. Então nós temos aqui 3 situações. O sono, o acordar do sono, que é prolongar o sonho, ou o sono, que é o prolongar do nosso sono, isso também se inverte, né? E finalmente o despertar. Então, quando de manhã nós abrimos os olhos e acordamos, nós despertamos de um sonho para entrar no outro. E os sonhos, isso já foi dito, são feitos da mesma matéria de que são feitos os corpos. E os corpos são feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Porque eles não nos parecem, enquanto estamos sonhando, tão reais. E a gente não quer dormir, hoje eu vou ter bons sonhos, então com o que eu vou sonhar? Eu quero sonhar que eu estou numa praia, que estou nisso, que estou naquilo. E aí quando a gente acorda, acordei, então hoje meu dia vai ser feliz, eu quero ser contente, eu quero que as coisas se realizem. Mas a gente quer que se realizem os sonhos. E isso não é possível. E como nós somos muito poderosos, se nós pedimos o que é impossível, não vai acontecer. Então, se eu quero que os sonhos se realizem, e sonho e realidade são de naturezas totalmente diferentes, isso não vai acontecer. Porque a realidade é uma coisa que se alcança ao despertar. E o sonho é uma coisa que podemos ter ora dormindo, ora acordados. E tem aqueles que pregam que o sonho é uma coisa maravilhosa. Não, mas você tem que primeiro sonhar para depois realizar. E o que acontece? Enquanto você está sonhando, você está se afastando da realidade e do despertar. Porque você quer, e voltamos outra vez ao parágrafo anterior, que a coisa seja de um jeito que não é. Isso é o sonho. E aí tu quer que aquilo se torne real. Não vai acontecer. Até hoje que eu sei, ninguém conseguiu tornar real o sonho do corpo eterno. Porque o corpo e a eternidade são de naturezas diferentes. O sonho e a realidade são de naturezas diferentes. Também diz o nosso livro, em algum ponto, que todo dia ao acordar nós inventamos tudo novamente. Em um determinado momento eu comecei a refletir sobre isso. Como que eu invento tudo novamente? Eu não inventei essa casa, eu não inventei a rua, eu não inventei a geladeira. E aí a gente saiu e nós estávamos viajando
e estávamos num avião e eu ainda continuava querendo entender. Como é isso que eu invento tudo novamente? E não conseguia entender. E de repente eu peguei a palavra inventar, mas o que é inventar? E aí eu utilizei da minha licença poética e disse, bom, inventar é ventar para dentro. Isso é um invento. Porque é o vento, jogar vento para dentro. Isso é respirar. E toda vez que eu acordo, eu invento tudo novamente. Se eu parar de inventar, o que acontece? E aí eu comecei nessa linha de pensamento de tomara que o piloto do avião não pare. Que se ele parar de inventar, o avião cai. E se eu parar de inventar, o mundo termina para mim. Então esse mundo, ele só existe por causa da nossa invenção. Enquanto a gente estiver botando vento para dentro, esse mundo parece ser real para nós. Então nós inventamos, nós temos que estar inventando tudo novamente. O tempo todo nós estamos inventando para dar sustentação ao sonho de que isto é real. Parou de inventar, acabou o sonho. Agora, a morte não muda isso. Porque a invenção vem do corpo. Mas a mente não precisa de vento para se sustentar. Porque a mente ela é eterna. Mas se a mente ainda acredita na invenção, ela vai tentar manter ainda na memória a imagem do corpo. Enquanto ela manter a imagem do corpo, ela ainda está, de certa forma, inventando mentalmente. Sabe como é falar mentalmente? Mas eu preciso falar isso? Não, você pode mentalizar. Mas eu preciso respirar? Não, você pode mentalizar que está respirando. Então, pode. Então, provavelmente, a mente, já sem a presença do corpo, pode continuar mentalizando e reinventando a todo momento o corpo e o mundo físico. Assim, para nos desprendermos totalmente do que é a percepção equivocada, porque o corpo só pode ser percebido e é utilizado para perceber, nós temos que nos desfazer da ideia do corpo. Isso necessariamente não significa se desfazer do corpo. Porque você pode curar a tua percepção sem se desfazer do corpo. Porque uma vez que você cura a percepção, você entende com perfeição e correção a função do corpo. Aí você vai viver e vai utilizar o corpo para cumprir a função de estender a vida. Porque a vida é a felicidade. Então você começa a estender isto para as pessoas entenderem o que é a vida, o que é ser feliz e que isso é a cura. Como acordas é o sinal de como usaste o sono. A quem o deste, sob orientação de que professor o colocaste, sempre que despertas desinspirado, não o deste ao Espírito Santo. Só quando acordas alegre é que usaste o sono
de acordo com o seu propósito. De fato, pode ser drogado pelo sono se tu usaste equivocadamente em favor da doença. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. A inconsciência completa é impossível. Só podes descansar em paz porque estás desperto. É assim, você entra num sonho para entrar no outro. Então, é as duas situações. Aqui do sono? Aham. Porque está dito lá no livro do Gênesis que Adão entrou em sono profundo. Isso não quer dizer que ele está caminhando acordado ou está dormindo, deitado. Ele está em sono profundo. O sono tem duas fases. Uma aquela que a gente sonha com os olhos fechados e deitados. E outra aquela que a gente sonha com os olhos abertos e andando. E a gente sonha. E eu já sonhei que E eu não estava está sonhando. Não consegui fazer isso? Eu já sonhei que eu estava sonhando. Nunca consegui. E nem sonhar acordado também. Não? Não, tem gente que no sonho sabe que está sonhando. Eu nunca. Né? No sonho deitado, né? Porque Tá. falando de sonho. Nunca achou que nunca se deu conta que era sonho. Nunca. No Durante o sono sonho. deitado, eu nunca achei que estava É, sonhando. eu Tem me gente que questionei consegue. do sonho assim, que estou falando com alguém e que alguém já morreu. E aí veio aquela pessoa, mas como ele está aqui e continua sonhando, e o sonho continua. Foi como surgisse uma dúvida naquele momento. Isso acontece muitas vezes, assim, coisa. Ou até de encontrar com as pessoas que eu trabalhava, né? E que eu não... Eu sonhei muitas vezes que eu voltei a trabalhar. Tá pesadelo. Eu acho que nunca foi, eu acho que um pesadelo, porque na realidade eu não tinha... Eu gostava do que eu fazia. Para mim sempre foi bom. Foi uma coisa assim. Aí eu voltava e me dava um trabalho com um monte de processos. Óbvio, todos mesmo. Não, mas era um trabalho que eu não... Que ela gostava. Que eu não era um trabalho que eu não gostava. Ah, esse não. No sonho era um trabalho que eu não gostava, mas também era um trabalho que eu não fazia. Não era um trabalho que eu fazia. Mas o momento anterior aí diz que o Espírito Santo pode usar o sonho. Não tem no parágrafo Tem no anterior? parágrafo O Espírito Santo tem uma utilidade para o sono. Pode usar sonhos a favor de despertar se tu lhe permitires. Ah, pode. Pedir antes de dormir para o Espírito Santo. É assim, quando a gente está disposto, porque a expiação é o princípio. Aí quando a gente está disposto, que tem uma coisa que a gente quer corrigir, o Espírito Santo pode usar, mesmo o sonho dormindo, vamos dizer assim, para te passar, dar utilidade para isso, para te auxiliar no despertar. O despertar é corrigir a percepção, aí acontece o despertar. Né? E pode usar esse sonho acordado também, que a gente está acordado aqui e vivendo esse sonho no mundo aqui, né? Que a gente sonha que tem um carro, que tem uma casa, e se a gente avaliar, não é muito diferente dos sonhos. Qual é a diferença entre o sonho e a realidade do acordado? Quando a gente está sonhando dormindo e quando a gente está acordado. Quando eu estou sonhando dormindo, aquilo não tem nada de realidade física material. Mas para mim parece. Então aqui parece ser a mesma coisa. Tá? Só que aqui eu tenho uns sentidos que me dizem, ah não, isso aqui é verdadeiro. Mas no sonho não parece também. Quando está sonhando, que aquilo também está acontecendo, que é assim mesmo.
Então qual é a diferença? Eu acordava com uns problemas de matemática resolvidos. Quando eu estava estudando vestibular, aconteceu. Porque tu tá com a mente, né, muito... Então tu usa o sonho para aquele diz, quando você ir para que professor tu entregou teu sonho. Então tu pode entregar, né, o teu sonho. Né? E pode ser. Então veja, eu uma vez tinha uma empresa e contratei um menino que ele era assim, ele era do sítio. Mas ele era muito querido, muito amoroso, assim, muito inocente, muito puro. E aí ele veio para a cidade e veio para trabalhar comigo. E eu lá na empresa, era uma casa que tinha empresa, no fundo tinha uma edícula, que dava um quartinho, um banheirinho, uma coisinha lá. Botei ele para morar lá, né? Então tu fica morando aí, né? Fica dormindo aí. E botei uma televisão para ele. E ele não conhecia televisão. Ele estava com 18 anos e nunca tinha visto televisão. E aí, às vezes eu dava uma passada lá na empresa domingo, ele estava grudado na televisão. O que está fazendo aí, rapaz? Não, estou vendo televisão. Aí, dava horário de almoço, ele corria para lá para ver televisão. Dava 6 horas que encerrava o expediente, ele corria para a televisão. Eu comecei a ficar preocupado, eu acho que eu fiz dei um instrumento, estava viciado na televisão, eu não fazia mais nada. Aí eu disse, o meu amigo, você não está saindo da frente dessa televisão, isso não é bom. Por que você não sai, não vai conhecer uma praia? Porque da onde ele veio não tinha praia, né? Pega um ônibus, vai até uma praia, vai conhecer, quem sabe tu faz umas amizades, conhece alguém, vai passear um pouquinho, né? Ah não, eu quero ficar vendo televisão. E não tinha jeito. Aí um dia ele me perguntou assim, ô Jorge, diz uma coisa, como é que eles fazem essas novelas? Eles sabem que vai acontecer aquilo e vão lá escondido e filmam tudo? Então o que acontecia? Ele não sabia a diferença entre televisão e o que era verdade. E a criança não sabe a diferença entre televisão e janela. A criança não sabe. Porque ela olha na televisão e vê as imagens em movimento. Ela olha pela janela e vê as imagens em movimento. E a criança não sabe a diferença entre um jogo de internet, daqueles jogos de computador e de janela. E essa é a preocupação que os pais devem ter. É ensinar bem a diferença. Porque nós temos sempre casos de pessoas que fazem um monte de bobagem, jovens que eram viciados em jogos de tela, aonde jogos violentos ou jogos de competição. Como eles aprendem isso muito cedo, eles acham que quando um dos personagens morre, é só reiniciar o programa e começar tudo de novo. Então, quando um personagem morre lá fora, olhando pela janela, é só reiniciar a janela e começar o jogo todo de novo. Eles perdem. Essa conexão entre o que realmente está acontecendo, o que nós chamamos de realidade, e o que está lá na tela, é muito fácil de perder o fio. Primeiro porque a criança em si ela já não sabe a diferença. E se isso não for tornado muito claro, ela acha que a vida é aquilo, que lá é a vida. E aí ela não quer mais sair da frente da telinha dos jogos. Porque lá ela se sente que está vivendo, que está participando, que lá que acontecem as coisas. Não é na rua, não é na brincadeira com as outras pessoas, é lá na telinha. É lá que ela se sente
porque lá ela se sente ativa, que ela está interagindo, porque esses jogos todos são de interagir. Então jogar bola, subir em árvore, brincar com os outros, isso não tem graça. O que tem graça é a telinha, porque lá ele se sente que está interagindo com as situações. Hoje vocês podem ver que pessoas às vezes desajustadas, que cometem erros, vai olhar ver se não é viciado em jogos de computador. É muito fácil. Porque eles acham que o erro é só reiniciar a janela. Eu acho que isso aí afeta também os adultos, até nessa questão dos golpes, que vem por e-mail, por WhatsApp, por qualquer coisa. Que a realidade termina ficando ali, né? A pessoa não se dá conta. Se pega. Só agora falando dessa última parte, bem mal comparando, a nossa situação com relação ao corpo e ao plano material, né? É a mesma coisa, assim como, digamos, quem está no físico e olha a TV e acha que não sabe fazer essa diferenciação, na verdade, em outro nível, a gente faz a mesma coisa. Olha para o corpo e não sabe fazer a diferenciação. É a mesma coisa. É isso mesmo. Mas uma situação de aprendizado, uma oportunidade de aprendizado. É isso mesmo. Forma de diferenciar, né? O nível material da realidade maior. Um está para o outro assim como o outro está para o um. É bem isso mesmo. E o sonho está para o acordar, assim como o acordar está para o sonho. E quando a gente acorda do sonho, está dessa forma, a gente pode imaginar como é o despertar. E achar que, puxa vida, eu estava sonhando. Quando desperta para a realidade, a pessoa se dá conta que aquilo era um sonho. E aí tem para quem quiser, depois, tem a alegoria das cavernas de Platão, que é bem interessante, que fala do despertar. É um texto bem interessante. Aqui, assim, que eu achei interessante também, a comparação que ele faz aqui entre o sono, que não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. Acho que aqui ele está se referindo, dizendo que quando a gente morre, né, a morte, né, tem uma certa consciência na morte. Então a pessoa não se torna totalmente inconsciente. Então, por isso que não tem descanso, porque a consciência vai junto. Então a pessoa não vai descansar na morte, porque a consciência que ela tem vai junto. Então, é isso. Então por isso que depois ele afirma que a paz, descansar em paz é quando estamos despertos. Porque a boa abordagem é porque a consciência é aquilo que eu ouvia quando era criança, que acho que estava preparando lá, fazendo catecismo, e se diziam para as crianças, acho que era o pessoal que preparava as crianças, ensinava o catecismo, era de que a gente não devia guardar nenhum pecadinho na consciência. E a consciência é o que pesa. Então, se a morte não é inconsciência, então a gente leva consciência de todos os erros com a gente. Então a morte não tem nada a ver com o despertar, porque a consciência não acaba com a morte. Então, se uma pessoa tem muitos sofrimentos
com aquilo que está em sua consciência, a morte não resolve nada. E não adianta dizer descansou em paz. Oh, finalmente descansou. Eu às vezes dizia assim, que às vezes quando a pessoa tem uma pessoa doente na família, que exige muitos cuidados, quando a pessoa, aqui então, diga-se grifado, morre, né? A família diz, oh, finalmente descansou. Eu mando corrigir para, oh, finalmente descansamos. Porque o descanso, se a pessoa não curou a mente, não aconteceu. Né? Não aconteceu. E essa é a ideia que as pessoas têm, que se morreu, ela se curou de tudo automaticamente, morreu, virou santo. Morreu, virou santo. Essa ideia de que morreu, virou santo, eu não sei onde é que está fundamentada também. Mas essa ideia ela é muito utilizada, e digo eu, acho que muitas vezes de forma equivocada, porque as pessoas acham que aquele que morreu é santo. Então por isso que quando às vezes a pessoa faz um contato mediúnico mal orientado, ela acha que aquele que está entrando em contato só pode ser um santo, porque não está mais no corpo. E nessa situação a gente tem que ver o aprendizado que tem. Eu aprendi na Igreja Católica que morreu, se não é santo, está no purgatório. E esses que estão no purgatório, se não são santos, é aqueles que estão ainda conservam a consciência, porque ainda não curaram a mente. A consciência ainda está cheia de conflitos, de dramas, de mágoas, de confusões. Então ainda não conseguem alcançar a santidade e despertar para a realidade do que nós chamamos o céu. E os santos, eu nunca vi dizer que um santo fez um contato mediúnico. O que eu ouvi dizer é que os santos eventualmente têm aparições de santos. Então por isso que nós temos tantas Nossas Senhoras. É a mesma. Não tem três. A Nossa Senhora de Fátima foi porque apareceu em Fátima. A Nossa Senhora de Lourdes foi porque apareceu em Lourdes. A Nossa Senhora foi outra aparição. Então, essa Nossa Senhora, ela é dado o nome do lugar onde ela apareceu. Alguém teve uma visão, que contemplou a visão de Nossa Senhora sobre uma circunstância milagrosa, imagina-se, né? Que alcançou a visão e percebeu corretamente, ou já está fora aliás, está fora da percepção, né? Não é uma percepção, é uma visão. Né? E é o que o livro chama também de alcançar a visão, que não é a percepção física. Né? Então, isto são acontecimentos fora da percepção. E um contato mediúnico não é com o santo. Eu não quero dizer que não seja alguém que não esteja como nós em busca da santidade, de alguma forma esteja plena de amor ou se curando e tentando às vezes estender a sabedoria, o conhecimento e a cura. Mas
Quando conversaram isso com Jesus, Jesus disse que cada um tem que ficar no seu nível. No nível onde está. E tem uma parábola que faz referência a isso. E essa parábola que Jesus conta, ele disse que tinha um homem muito rico e que dava muitas festas. E na porta dessa mansão, desse rico, sempre que tinha festa, tinha lá um mendigo de nome Lázaro, que não é o mesmo Lázaro da ressurreição, é outro. E ele sempre ficava pedindo para os convidados que chegavam elegantemente vestidos, traz uma sobrinha da janta para mim. E os convidados não se sentiam bem com aquilo. E diziam para o dono da casa, você tem que tirar esse Lázaro lá da porta, é muito chato a gente chegar para uma festa e ele diz, se sobrar um pouquinho do banquete, tu não traz para mim. Né? Isso é constrangedor, isso tira esse cara de lá. E ele dizia, não, eu gosto dele, deixa ele lá. Depois a gente dá para ele lá, se sobrar alguma coisa. Mas eu gosto desse homem, deixa ele ficar lá. Né? E dizem que os dois morreram no mesmo dia. E esse Lázaro, ele estava num lugar onde ele estava sendo tratado, suas feridas estavam sendo tratadas, suas dores estavam sendo tratadas, ele estava sendo alimentado. E o dono da festa estava num lugar mais embaixo. Né? E ele dizia, olha, o Lázaro está lá, Lázaro, eu sempre permiti que você ficasse lá, eu estou com sede, eu estou com fome, me ajuda, manda um pouco d'água para mim. E daí o que diziam é assim, não, você já teve a tua festa lá embaixo, agora a festa é do Lázaro. Né? Enfim, é uma analogia, não é que seja assim, e não é assim. Né? Mas enfim, o aprendizado não é esse. Esse é o contexto de uma história só para dar significado ao que significado não tem. Ou para tirar o significado daquilo que tem para nós. Mas o importante do aprendizado dessa história é que o dono da festa, lá o rico, então ele pediu e disse, então, por favor, eu não quero que os meus irmãos que vivem igual eu cheguem aqui e fiquem no estado em que eu estou. Então, será que não dá para para eu voltar lá e falar com eles e dizer, olha, vocês têm que corrigir, vocês não podem fazer as coisas erradas, vocês não podem fazer do jeito que eu fazia, porque senão depois vai para um lugar lá que não é agradável, coisas desse tipo. E eles disseram, não, não pode voltar. E ele ficava pedindo, mas então assim, deixa o Lázaro então voltar lá, né? Se o Lázaro voltar e falar para os meus irmãos, eles vão acreditar que eles têm que corrigir os erros deles. Né? E aí foi dito assim, olha, lá na terra, né, a referência é essa, né, tem os sacerdotes. Os sacerdotes lá e os profetas vivem ensinando isso. Mas eles não vão ouvir os profetas. Mas se o Lázaro voltar da morte, eles vão ouvir. Não. Eles lá têm os profetas deles, têm que ouvir os profetas deles. Não dá para fazer misturança de níveis, porque isso só gera confusão de níveis. Então cada um fica no estágio onde está. Então quem está lá e estiver disposto, o profeta vai aparecer. E tem um conhecimento muito antigo que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que nós estamos aprendendo aqui se não é a mesma coisa? Quando você cumpre a tua pequena parte, a realidade encontra você. Então, tudo o que você precisar te será dito, você não precisa mais se preocupar com nada. Com o que dizer, o que fazer, porque aquele que te enviou te dirigirá. Então a realidade vai te encontrar.
E se você precisar de alguém com quem aprender que possa estender o aprendizado, você vai ter. Então não tem nada com que nós possamos nos preocupar. Não há com que se preocupar. Contanto que você escolha que quer ser verdadeiramente útil. E o que é ser verdadeiramente útil se não cumprir a nossa função? Isso é ser verdadeiramente útil. Se nós não estamos aqui para cumprir a nossa função, nós não estamos sendo úteis nem para nós, nem para ninguém. Verdadeiramente não. E quando nós aceitamos, eu estou aqui para ser verdadeiramente útil, depois diz, não precisa mais se preocupar com nada. E depois lá no final diz, eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. É bem o que estamos trabalhando hoje. É a nossa meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.